A paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, continuando nossa série de mensagens sobre avivamento. E nós estamos falando durante esses dias sobre os impedimentos do avivamento, algumas coisas que impedem, que atrapalham o avivamento. E é muito bom nós termos uma ideia melhor sobre isso. Só antes de tudo, agradecer a cada um de vocês que colaboraram e estiveram aqui conosco no nosso primeiro culto, o retorno para casa, de volta para casa, e que foi um culto drive-in, ou seja, nós tivemos os carros, e foi um tempo abençoado, um tempo renovador para todos aqueles que estiveram, para nós que ali estávamos, eu acredito para quem estava em casa também assistindo. Então, eu creio que vamos começar esse processo de progredir e começar o retorno para dentro de casa. O que eu quero falar com vocês nessa noite sobre um dos impedimentos do avivamento é poder falar sobre o tradicionalismo. O tradicionalismo, que é uma coisa que, por um lado, ele pode ser efetivo, saudável, porque nos traz as raízes, mas o tradicionalismo ele também pode ser muito perigoso e pode nos distanciar ou pode nos impedir para um avivamento. Para você ter ideia, Marcos capítulo 7, do versículo 6 ao 9, diz o seguinte: respondeu-lhes, palavras de Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E se nós olharmos aqui também, nós vamos ver em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz, Paulo dizendo, cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Queridos, eu acredito que muitos já passaram por isso e talvez vocês foram provas vivas disso, de tantas e tantas pessoas que não vieram para Jesus por causa de uma tradição familiar. Quantas pessoas que simpatizam com a igreja, eles querem vir para a igreja, acham interessante, mas na hora de se batizar, na hora de se firmar, elas não firmam porque existe uma tradição religiosa na família. Quantas pessoas nós evangelizamos já? Eu não sei se você teve essa oportunidade, mas eu tive pessoas que eu evangelizei, mas pessoas que estavam enraizadas na tradição familiar e por causa disso tinham dificuldades de vir para a igreja, ou seja, largar as suas religiões para seguir os preceitos e as palavras de Deus. Da mesma maneira que isso acontece no evangelismo, pode acontecer de uma maneira muito singular na nossa vida, como cristãos. Pessoas que queremos um avivamento, mas construímos tantas e tantas tradições desnecessárias que nos impedem de viver esse verdadeiro avivamento. Tradições que se tornam limitantes nas nossas vidas para que a gente caminhe para um verdadeiro avivamento. Nós precisamos lembrar que a própria palavra de Deus que diz que o Senhor faz nova todas as coisas. Um avivamento nunca será igual a um anterior, porque Deus fará novamente, fará novas coisas. E esse é um outro perigo nosso, porque muitas vezes alguns tradicionalismos, eles nos levam ao saudosismo. E saudosismo significa termos a capacidade de nos acampar no passado, de vivermos daquilo e não procurarmos o novo no presente, e buscarmos o que virá no futuro. Então, muitas vezes nós ficamos baseados e falamos, aquilo sim era avivamento, esquecemos que aquilo passou e nós precisamos procurar um tempo novo. A realidade é que as tradições muitas vezes
Tradições que podem ser boas, e quando digo boas, são tradições que têm a ver com a palavra de Deus. Todo tipo de tradição que está estruturada na palavra de Deus, dentro do seu contexto, da sua ordem, dos seus ensinos, ele é saudável. Mas existem tradições que foram construídas em nossas vidas, talvez porque muitos de nós passamos por religiões que tinham outros pensamentos e queremos trazer isso para a palavra de Deus, queremos colocá-las dentro da Bíblia. Não, mas tem que ser assim porque eu aprendi assim. Muitas tradições foram tradições que naquela época funcionavam, mas hoje não funcionam mais. Então, nós precisamos separar qual é a tradição permanente, sabe? E que tem a ver com a palavra de Deus, e que tem a ver com os princípios de Deus. E quais tradições são temporárias, foram para aquela época e não para hoje. E quais tradições são invenções humanas. Então, o tradicionalismo, ele se torna um grande perigo e ele pode se tornar algo que nos atrapalhe. Jesus, quando ele está falando com os apóstolos, com o povo aqui, né? Ele inclusive está trazendo uma frase de Isaías, falando para os hipócritas, e ele dizendo o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí ele continua: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uma das marcas dos fariseus era deles construírem pensamentos próprios em cima da palavra de Deus. Eles pegaram a lei e tentaram seguir à risca a lei, aquilo que foi ensinado lá atrás, mas seguir à risca de uma maneira que eles nunca dariam conta. E Jesus, ele estava apresentando a graça, ele estava vindo para trazer essa graça, e essa graça estava vindo porque o homem não consegue cumprir rigorosamente a lei. Muitas das nossas tradições, elas tentam pautar a vida cristã somente à base da lei. E nós precisamos da lei para a gente saber até onde a gente pode ir e aonde a gente não pode ir. Mas nós não podemos esquecer que é pela graça que nós somos salvos. Nós não podemos esquecer que a graça, ela é um componente importante nessa história. Porque hora mais hora ou menos hora nós vamos deslizar. Então, muitas das nossas tradições, e era uma característica dos fariseus, era essa: viver pela lei. E eles não iam dar conta daquilo. Então, aqui ele diz isso: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Ou seja, eles estavam dando mais valor à tradição do que às ordenanças de Deus, às orientações de Deus. Nós precisamos ver isso, porque muitas vezes nós gastamos energia focando e julgando determinadas coisas por causa de tradições ensinadas lá atrás, e não focamos no que é essencial para um verdadeiro avivamento. Não focamos para aquilo que é necessário para um verdadeiro avivamento. Muitas vezes caímos facilmente no julgamento e esquecemos de focar no arrependimento. Definimos quem vai e quem não vai ser salvo e esquecemos de que a graça é para todos. As tradições muitas vezes nos atrapalham, o tradicionalismo muitas vezes nos tira do foco. O tradicionalismo, ele pode vir de época para época, ele pode ser mutável. Uma coisa que funciona numa determinada época pode não funcionar para outra época. Eu vim de uma época cristã onde os usos e costumes eram essenciais na igreja. Hoje não é. Eles tiveram sua época, eles fizeram parte da história da igreja. Não é que agora a ausência dos usos e costumes vai fazer as pessoas abusarem nas suas vestimentas. Mas
Nós podemos ter equilíbrio de uma maneira saudável. Podemos caminhar de uma maneira saudável. Então, são princípios que nós precisamos entender. E existem tradições que foram inventadas e que não servem para nada. E que muitas vezes nós pegamos e dizemos que só desse jeito funciona o avivamento. E isso nós temos batido muito na tecla nesses últimos dias. Temos falado de um pensamento tradicional que tem imperado na mente das pessoas, que a igreja fulano de tal, que ali acontece o avivamento, que é através do pregador fulano de tal que acontece o avivamento, que é através somente de milagres que acontece o avivamento. Então, se não existe um milagre numa igreja, o avivamento não está por aí. E o avivamento não tem nada a ver com isso. Nós precisamos nos organizar. O tradicionalismo saudável é o tradicionalismo que está embasado na palavra de Deus, no seu texto e no seu contexto. Que nós possamos ter foco nisso, não perdermos a direção das coisas e que Deus seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Cuide do tradicionalismo, faça da maneira correta. Deus abençoe e até amanhã no Papo Pastoral.